Olá a todos, sejam bem-vindos a ouvir a palavra. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma leitura do livro 5 Votos para Obter Poder Espiritual, do A.W. Tozer. E o tema dessa leitura vai ser A Vida Cheia do Espírito, que começa a partir da página 37 desse livreto. Foi imprimido pela Editora dos Clássicos, é um livretinho bem bonitinho, certo? Vamos lá. Todo cristão pode receber um derramamento abundante do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Que todo cristão pode e deve ser cheio do Espírito Santo dificilmente parece ser tema de um debate entre cristãos. No entanto, alguns argumentam que o Espírito Santo não é para simples cristãos, mas apenas para missionários e ministros. Outros sustentam que a porção do Espírito recebida na regeneração é idêntica àquela recebida pelos discípulos no Pentecostes e qualquer esperança de uma plenitude adicional após a conversão simplesmente está baseada no erro. Alguns expressarão uma vaga esperança de que algum dia poderão ser cheios do Espírito Santo e ainda outros evitarão o assunto, alegando que poucos sabem a respeito e que este tema só pode causar confusão. Gostaria de afirmar com ousadia que tenho a fé convicta que todo cristão pode receber um derramamento abundante do Espírito Santo, em uma porção muito além daquela recebida na conversão. E também diria que essa seria muito além daquela desfrutada pela posição e lugar de destaque de alguns cristãos ortodoxos de hoje. É importante que entendamos bem essa verdade, pois enquanto existirem dúvidas é impossível ter fé. Deus não surpreenderá um coração duvidoso com uma efusão do Espírito Santo, nem visitará alguém que tenha dúvidas doutrinárias sobre a possibilidade de ser cheios do Espírito. Para cessar as dúvidas e criar uma expectativa segura, recomenda um estudo reverente da Palavra de Deus. Estou pronto para basear minha conjectura nos ensinos do Novo Testamento. Se um exame cuidadoso e modesto das palavras de Cristo e de seus apóstolos não levar à convicção de que podemos ser cheios do Espírito Santo neste momento, então não vejo razão para pesquisas em outras fontes, uma vez que pouco importa o que este ou aquele educador religioso disse a favor ou contra essa proposição. Se a doutrina não é ensinada na Escritura, logo não pode ser sustentada por nenhum argumento, e todas as exortações a serem consideradas não têm valor. Não apresentarei aqui um caso para afirmativa, que aquele que tem dúvida examine as evidências por si mesmo e se chegar à conclusão que não há justificativo no Novo Testamento para crer que se pode ser pleno do Espírito, então feche esse livro e poupe-se do transtorno de continuar a lê-lo. O que digo daqui para frente diz respeito a homens e mulheres que superaram suas dúvidas e estão convictos que, quando cumprem as condições, podem ser cheios do Espírito Santo. O homem deve ter certeza que deseja ser cheio do Espírito Santo. Antes de ser pleno do Espírito, o homem deve ter certeza que deseja que isto aconteça. E essa questão deve ser levada a sério. Muitos cristãos querem ser cheios do Espírito, mas seu desejo é um tipo de sentimento romântico e indistinto que dificilmente merece ser chamado de desejo. Eles quase não têm ideia do quanto lhes custaria se dar conta dessa verdade. Imagine que estamos conversando com uma pessoa e que tem dúvidas, algum jovem cristão impulsivo, digamos que nos procurou para aprender sobre a vida cheia do Espírito, da maneira mais gentil possível, considerando a natureza intencional das perguntas, sondaríamos a sua alma da seguinte forma: você tem certeza que deseja ser cheio de um Espírito que, embora seja como Jesus, em sua bondade e amor, pedirá que seja Senhor da sua vida? Você está disposto a deixar que sua personalidade seja controlada por outra, mesmo que essa seja o Espírito do próprio Deus? Se assumir o controle da sua vida, o Espírito esperará uma obediência incondicional, em tudo. Ele não tolerará em você os pecados do ego, mesmo que estes sejam permitidos e perdoados pela maioria dos cristãos. Quando digo pecado do ego, refiro-me ao amor próprio, autocomiseração, egoísmo, autoconfiança, farisaísmo, autoexaltação, autodefesa. Você descobrirá que o Espírito faz firme oposição às maneiras fáceis do mundo e da massa heterogênea, e que estão dentro do limite da religião. Ele terá ciúmes de você, para o seu próprio bem. Jamais permitirá que você se comporte com ostentação, vanglória ou exibicionismo. Colocará o controle da sua vida longe de seu alcance. Fará com que os justos provem e disciplinem e o castiguem por amor da sua alma.
poderá privá-lo de muitos daqueles prazeres incertos que outros cristãos desfrutam, mas que lhes são uma fonte de mal requintado. Por tudo isso, ele irá devolvê-lo em um amor tão imenso, tão poderoso e tão abrangente e tão maravilhoso que suas perdas parecerão ganhos e suas pequenas dores alegrias. Contudo, a carne protestará sobre o fardo do espírito e irá censurá-lo com um jugo muito pesado para ser carregado. E você terá permissão para desfrutar do solene privilégio de sofrer para se encher daquilo que está por trás das aflições de Cristo, em sua carne, por amor do corpo de Cristo, que é a Igreja. Diante dessas condições, você ainda quer ser cheio do Espírito Santo? Se isso parecer sério, lembremos de que o caminho da cruz nunca é fácil. O brilho e a fascinação que acompanham os movimentos religiosos populares são tão falsos quanto o resplendor das asas do anjo das trevas quando ele por um instante se transforma num anjo de luz. A timidez espiritual que se teme mostrar a cruz em seu verdadeiro caráter não deve ser justificada sobre nenhuma razão. Ela pode resultar apenas em frustração e tragédia no final. O desejo de ser cheio do Espírito deve ser extremamente profundo. Antes que sejamos cheios do Espírito, o desejo de ser cheio deve ser extremamente profundo. Deve ser por hora a coisa mais importante da vida. Tão intensa a ponto de impedir a entrada de qualquer outra coisa. O grau de plenitude em qualquer ser concorda perfeitamente com a intensidade do verdadeiro desejo. Temos tanto de Deus quanto na verdade que gostaríamos de ter. Um dos maiores impedimentos para uma vida cheia do Espírito é a teologia da complacência, tão amplamente aceita entre os evangélicos nos nossos dias. De acordo com essa visão, o desejo intenso é uma evidência da incredulidade e prova da falta de conhecimento das Escrituras. Uma refutação suficiente dessa posição é fornecida pela palavra de Deus e pelo fato de que ela sempre deixa de produzir a verdadeira santidade entre aqueles que a defendem. Portanto, duvido que uma pessoa que já recebeu aquela inspiração divina com a qual nos preocupamos aqui não tenha primeiro experimentado um momento de profunda ansiedade e agitação interior. O contentamento religioso é sempre um inimigo da vida espiritual. As biografias dos santos ensinam que o caminho para a grandeza espiritual sempre foi por meio do sofrimento e dor no íntimo. A frase "o caminho da cruz", embora pareça em determinado grupo com o sentido de algo muito belo e até agradável, ainda significa para o verdadeiro cristão o que sempre significou: o caminho da rejeição e da perda. Ninguém jamais gostou de uma cruz, assim como ninguém jamais gostou de uma forca. O cristão que está à procura das coisas melhores e que para o seu temor se viu em um estado de total desespero consigo mesmo, não precisa se sentir desanimado. O desespero com o ego, quando acompanhado da fé, é um bom aliado, pois destrói um dos inimigos mais poderosos do coração e prepara a alma para a administração do Consolador. Uma sensação de completo vazio, de frustração e de trevas pode, se estivermos atentos e cientes de que está acontecendo, ser o fantasma no vale das sombras, que leva aqueles campos frutíferos ao longe. Se não entendermos bem este princípio e resistirmos a essa visitação de Deus, podemos perder por completo todos os benefícios que um Pai Celeste e bondoso tem em mente para nós. Se cooperarmos com Deus, Ele levará os auxílios naturais que nos serviram como a figura da mãe ou de uma enfermeira por tanto tempo e nos colocará em um lugar onde não poderemos receber outra ajuda senão a do próprio Consolador. Ele arrancará aquela coisa falsa que os chineses chamam de face e nos mostrará o quanto arduamente somos realmente pequenos. Quando tiver acabado sua obra em nós, saberemos que o nosso Senhor quis dizer quando disse: "Bem-aventurados os humildes de espírito". Não se esqueça, no entanto, de que nessas disciplinas árduas não seremos abandonados pelo nosso Deus. Ele nunca nos deixará e nem nos desamparará, nem ficará irado conosco, nem nos reprovará, não quebrará sua aliança, nem mudará as palavras que saíram de seus lábios. Ele nos guardará como a menina dos seus olhos e zelará por nós como uma mãe ao cuidar de seus filhos. Seu amor não falhará, ainda que
esteja conduzindo a essa experiência tão real e tão terrível de crucificação do nosso ego, de modo que só podemos expressá-la por meio do pranto. Deus meu, por que me desamparaste? O valor da experiência da privação. Neste momento procuraremos manter a nossa teologia nesse sentido, no que diz respeito a tudo isso. Não há nessa difícil privação um remoto pensamento de mérito humano. A noite escura da alma não conhece um raio turvo da luz enganosa do farisaísmo. Não merecemos a unção que anelamos por meio do sofrimento. Nem nesta devastação da alma faz com que sejamos pessoas estimadas por Deus, nem nos dá outro favor aos seus olhos. O valor da experiência da privação está em seu poder, de nos desvincular dos interesses passageiros da vida e nos lançar de volta à eternidade. Serve para esvaziar os nossos vasos terrenos e preparar-nos para infundir do Espírito Santo. Para o infundir do Espírito Santo. O encher-se do Espírito, portanto, exige que abramos mão do nosso ser como um todo e que nos submetamos a uma morte interior, que libertemos nosso coração daquele refúgio adâmico que se acumulou ao longo dos séculos e abramos todos os compartimentos do nosso ser para o convidado celestial. O Espírito Santo é uma pessoa viva e deve ser tratado como tal. Nunca devemos pensar nele como uma energia cega ou como uma força impessoal. Ele ouve, ele vê, ele sente como qualquer outra pessoa. Ele fala e ouve quando falamos. Podemos agradar-lhe e entristecê-lo. Ou calá-lo, como podemos fazê-lo com qualquer pessoa. Ele responderá ao nosso tímido esforço por conhecê-lo e virá ao nosso encontro no meio do caminho. Por mais maravilhosa que seja essa experiência, ou a crise de ser cheio do Espírito, devemos nos lembrar de que isso é apenas um meio para alcançarmos algo maior, que é o andar no Espírito, durante uma vida sendo habitado, dirigido, ensinado e fortalecido por sua poderosa pessoa. E para continuar, portanto, a andar no Espírito, é preciso que cumpramos certas condições. Essas nos são apresentadas nas Sagradas Escrituras e estão descritas ali para que todos vejam. Uma vida cheia do Espírito. O andar cheio do Espírito requer, por exemplo, que vivamos de acordo com a palavra de Deus, como um peixe que vive no mar. Com isso não quero dizer que devemos simplesmente estudar a Bíblia, nem que façamos um curso sobre doutrina bíblica. Quero dizer que devemos meditar de dia e de noite na Santa Palavra, que devemos amá-la, nos deleitar com ela e digeri-la o tempo todo. Quando atividades da vida exigem nossa atenção, podemos, todavia, com um tipo de reflexão abençoada, manter sempre a palavra da verdade em nossa mente. Portanto, se agradarmos o Espírito que habita em nós, todos devemos ter um bom relacionamento com Cristo. A obra presente do Espírito é honrar a Cristo, e tudo o que ele faz tem essa tarefa como seu principal propósito. Devemos fazer com que nossos pensamentos sejam um santuário limpo para a sua habitação. Ele habita em nossos pensamentos, e pensamentos desonrosos lhe são tão repulsivos quanto uma veste suja para um rei. Sobretudo, devemos ter a disposição de fé que continuará firme por mais radical que possa ser a instabilidade de nossos estados emocionais. A vida em que o Espírito habita não é uma edição de luxo do cristianismo, que deve ser desfrutada por determinados cristãos extraordinários e privilegiados que por acaso são melhores e mais sensíveis do que o restante. Ao contrário, é o estado normal para todo homem e mulher remido em todo o mundo. É um mistério que estivera oculto nos séculos das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória e deste mundo entre os gentios. A glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Faber, em um dos seus belos e reverentes hinos, dedicou essas maravilhosas palavras ao Espírito Santo. Oceano imenso, oceano que flui, tu és do amor que não teve princípio, estremeço em minha alma, sinto o mover das tuas águas. Tu és um mar sem praia, tremendo e infinito tu és, um mar que pode se limitar dentro do meu pequeno coração. Então, pessoal, esse foi o trecho do livro 5 Votos para Obter Poder Espiritual, de A.W. Tozer. E um dos livros mais importantes que eu já li na minha vida, então já fica a dica, é a parte
A Vida Cheia do Espírito, a partir da página 37. Obrigado pela atenção. Obrigado.